Hoje é aquele vídeo no qual eu pego um comentário que vocês fizeram aqui no canal e eu tento trazer em forma de vídeo, justamente para a gente ver esses temas que vocês pedem. Então qual que é o comentário que eu vou utilizar aqui para o vídeo? Vai ser o comentário de um vídeo falando sobre como que a gente personaliza uma tela de login utilizando o Jetpack Compose. E foi do Ramon Diego que ele pediu o seguinte, que ele gostaria de ver temas sobre animações aqui no Jetpack Compose. Então eu vou aproveitar esse momento para fazer uma introdução para você que está começando aí no Jetpack Compose a umas ferramentas que a gente tem sobre animações. E para a gente não perder tempo, eu vou entrar aqui na minha tela principal e vamos entender qual que vai ser o projeto que a gente vai mexer. Então, eu desenvolvi um projeto no qual eu achei bastante interessante a ideia e eu vou introduzir a ideia de animações a partir desse projeto, que é chamado de DevID. Qual que é a ideia desse aplicativo, né? Basicamente ele vai servir como se fosse uma carteirinha de dev para você colocar as suas informações. Então, uma imagem, o seu nome, colocar ali uma bio, descrição, colocar as suas habilidades e assim por diante. Então aqui nessa demonstração que eu fiz, eu coloquei que as minhas habilidades são Android, Kotlin, Java, Spring Framework e você pode colocar qual que você quiser. Então você coloca meio que o nível para poder demonstrar ali como que é o seu nível de conhecimento. Então é uma ideia super simples, mas bastante interessante para a gente brincar aí com essa ideia de animações. E a gente vai ver mais ou menos algumas coisas que a gente pode aplicar até para dar uma outra cara a esse aplicativo. Isso utilizando aí essas técnicas disponíveis no Jetpack Compose. Então vamos agora saber as informações iniciais para a gente começar a mexer com isso. Então, a primeira coisa, você quer colocar as suas informações, não sabe mais ou menos onde colocar? O que eu fiz foi basicamente entrar no meu GitHub e pegar as informações, tanto da imagem, o nome, aí você pode colocar o nome que você quiser, obviamente, a descrição, eu peguei essa descrição que eu coloquei anteriormente, poderia ser qualquer outra, enfim, é só para você preencher com o que você quiser. E na parte das habilidades, dentro desse mesmo código, que eu vou fornecer para você aqui na descrição, a partir de um repositório do GitHub, você pode também fazer a manipulação das informações. Então, quando você acessa o projeto, né, que você vai ter ali o app, tudo bonitinho, aí você pode pesquisar por algumas coisas que já tem disponível. Como, por exemplo, se você escreve o sample, que é a partir de amostras que eu coloquei aqui dentro desse projeto, que é esses samples, você vai ter, por exemplo, aqui uma listinha que eu coloquei e adicionei aí essas habilidades. Então, se eu quiser adicionar uma outra habilidade, é só fazer um Ctrl D, né, que ele vai basicamente duplicar. Claro que eu coloco a vírgula aqui no final para ele não ter problema e aí eu coloco uma nova habilidade. Então uma outra habilidade que eu tenho, por exemplo, é com o Git. Aí eu adiciono, eu executo e aí nisso que ele executa, ele vai trazer aqui para o aplicativo, considerando a forma como eu escrevi aqui essa aplicação, tá bom? Fique bastante à vontade para você acessar o código da aplicação, navegar ali no project, acessar desde a main activity para entender o fluxo. Não é uma aplicação complexa, até porque o objetivo é passar essa ideia de animação, mas você pode ver mais ou menos como que funciona. Então, se você quer apresentar essa tela, é só você chamar main screen, passa ali o profile pic, que seria basicamente a URL da sua imagem, esse username, que é o nome que você quer apresentar aqui no topo, o bio, né, bio, enfim, como você quiser chamar, você coloca logo em seguida para você colocar meio que a sua descrição, e aí essas skills vai ser basicamente ali cada uma das habilidades que você conhece em conjunto com o nível que você conhece. Veja que nesses samples eu coloquei um número aleatório, então ele pode vir qualquer coisa, tá bom? Mas se você quiser colocar especificamente para ficar tudo certinho, aí beleza. Nesse daqui ele até acertou, né? Colocou o Kotlin ali como a habilidade que eu tenho maior experiência, ou maior habilidade, o que seja, né? O Git tão pequeno assim, eu não sei se é tão pequeno, né? Mas beleza, vamos lá, vamos seguir adiante. Pegando aqui na nossa main screen, que é onde a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer em relação à animação? A minha ideia é fazer alguma demonstração muito simples que você pode aplicar hoje mesmo no seu aplicativo e você vai ver que realmente é possível. Que vai ser basicamente usar coisas que são prontas e são fáceis aqui no Jetpack Compose. E para isso eu vou te passar as referências que você pode utilizar para você também estudar. A referência principal é essa página da documentação, que é uma introdução de animação, que você pode entender mais ou menos como que funciona. Existe até um fluxograma de como que você pode interpretar o cenário que você tem no seu aplicativo e qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar. Esse documento que eu estou passando, ele vai ser o documento base e muito mais complexo em relação aos demais, porque aqui ele faz ali toda a introdução básica de como que você enxerga.
Até eu mesmo tenho que dar uma lida com mais calma, tenho que entender mais sobre esse fluxo para ficar mais fácil de passar para vocês aí como que vai ser cada caso de uso. Mas eu quero deixar aqui claro justamente para você que quer se aprofundar, tá bom? Agora, se sua intenção é só aplicar uma animação ali, dar uma cara um pouquinho diferente, que é o que eu vou fazer aqui, aí a minha recomendação é você começar a partir desse Animation Modifiers em Composables e também nesse outro que vai ser esse Value Based Animations, que vai ter ali algumas funções muito interessantes que a gente pode já reutilizar, que vai ser o que eu vou utilizar aqui. E para começar, eu vou justamente utilizar esse carinha chamado de Animated Visibility. Você vai ver que a gente vai ter a capacidade, por exemplo, de fazer com que esse My Skills, que tende a ser uma parte do nosso código, da nossa tela, que tende a crescer, que a gente coloque uma regrinha que ele vai apresentar ou vai esconder de uma maneira animada. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, para a gente fazer isso, eu vou minimizar aqui o emulador, vamos mexer agora aqui no nosso código e vamos entender mais ou menos como que vai funcionar. Perceba que aqui dentro do nosso código, a gente vai ter aqui esse column que ele vai representar de fato todas essas habilidades que eu coloquei dentro do aplicativo. Então, se eu quiser utilizar aquele Animated Visibility, basicamente eu vou chamar aquele Composable, que é um Composable, que é esse carinha aqui, e dentro dele eu tenho que passar um parâmetro, que vai ser um parâmetro booleano. Com Ctrl+P dá para ver ali que é um parâmetro booleano. E o que isso significa? Significa que se a gente colocar como true, ele vai apresentar, se for falso, ele esconde. É simples assim, tá bom? Então a gente pode pegar agora, colocar, por exemplo, um valor true inicialmente, tá bom? E podemos colocar o conteúdo que a gente quer apresentar, o que é esconder, que nesse caso é esse column. A gente pode usar atalho, que é o Ctrl Shift setinha para cima, que ele pega todo mundo que é o column e está dentro dele, tá bom? E aí ele já coloca todo esse conteúdo dentro. Só que agora vem aquela questão, dado que a gente quer fazer uma animação, a gente vai ter meio que essa mudança de estado, concorda? E se tem mudança de estado, a gente precisa declarar um estado que vai fazer isso pra gente. Então a gente pode criar um estado que vai ser chamado da seguinte maneira, né? Ele vai ser chamado de var, que ele vai mudar, tudo bem? E show skills, a gente pode chamar dessa forma. E a gente faz esse estado inicialmente da mesma maneira como a gente faria qualquer outro estado de clique e assim por diante. Então a gente pode fazer um remember e aqui a gente coloca o multiple state of e dentro dele a gente coloca um valor inicial. Vamos supor que o valor inicial é que a gente queira que ele não apresente essas informações, até mesmo para ser uma maneira mais sucinta de visualizar inicialmente. A gente quer que ele só mostre o MySkills e se a gente clica, aí ele vai lá e mostra. Então vamos começar que esse valor aqui vai ser false, justamente para ter esse comportamento que eu comentei. Aí é só você fazer o import do remember, porque está usando o by, você tem que fazer o set como também o get e pronto. Isso é o suficiente. A partir desse momento a gente coloca o isShowSkills para que então ele entenda esse estado que ele está vendo e cada vez que ele mudar ele reage ao estado, tá bom? É basicamente isso. Quando a gente colocou esse carinha aqui e ele é o false inicial, ele vai lá e some essas informações aqui no preview. Então se você quiser também colocar no preview, aí você vai ter que levar esse estado e aí dessa forma você consegue fazer no preview também. A minha intenção é só mostrar para você a parte da animação. E agora que a gente fez isso, a gente agora precisa identificar qual que vai ser o momento que a gente quer mudar esse estado. Precisamos fazer isso quando a gente clica, por exemplo, nesse MySkills, seja nessa setinha ou então nesse MySkills texto. E aqui dentro do código a gente vai ter esse row, que ele encapsula todo esse elemento visual que a gente está vendo. Então a gente pode, por exemplo, colocar um clickable aqui nesse row e dentro dele a gente pode fazer essa mudança. Aí para fazer essa mudança a gente vai precisar do isShow. Nesse caso ele não consegue acessar, eu imagino porque está aqui embaixo, então deixa eu elevar ele também, subir, deixei agora acima do row, então a gente coloca os isShowSkills e a gente fala que ele vai ser meio que o valor contrário, né? Aquele famoso toggle, então cada vez que ele clica ele muda de valor, então é o contrário do isShowSkill. Basicamente é isso. Olha só o que vai acontecer com o nosso aplicativo apenas fazendo essa mudança, olha que interessante que vai ficar. O app rodou e veja que o nosso aplicativo agora ele não apresenta as habilidades. Agora se eu clicar, olha só, viu que bacana? Ele foi lá e apresentou as habilidades. Se eu clicar de novo, ele vai lá e esconde. Isso com efeito de animação, porque aquele composable, que é o Animated Visibility, ele já tem ali toda a configuração para fazer essa
mudança de estado, né, essa recomposição de uma maneira mais fluida, assim chamamos, né? Então a gente clica, ele mostra de uma maneira fluida, a gente clica de novo, ele desaparece de uma maneira fluida. Então isso é muito interessante, tá bom? E veja que foi super simples. Como eu falei para você, você pode sair aqui desse vídeo e já aplicar essa técnica no seu aplicativo sem adicionar muita complexidade, tá bom? Aí agora para fazer a última amostra, para você ver aí o poder de animação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um código no qual ele vai carregar essa barrinha que a gente vê das habilidades desde o 0 até o valor que a gente quer. E você vai ver isso sendo feito de uma maneira animada. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso a partir desse Value Based Animations, que ele pode fazer animação com diversos valores, que é a partir desse Animated, aí ele coloca um asterisco, as State. O que isso significa? Que a gente pode, por exemplo, pegar esse Animated float as state e transformar um float num valor que ele vai ser animado, que ele vai crescer a cada frame, por exemplo, tudo bem? E dado que ele vai crescer a cada frame, se a gente pega a implementação do nosso do nosso Circular Progress Indicator, ele recebe um float. Se esse float crescer aos poucos, ele vai carregar cada uma dessas barras aos poucos e vai dar esse efeito de animação. Vamos ver como é que isso vai ficar. Então, para isso a gente vai precisar colocar o uso desse carinha aqui dentro, né? Aí como que a gente faz isso? Se você quiser sempre usar a documentação como base, você pode também fazer isso, tá bom? Que vai ser basicamente isso que a gente vai precisar. Então você pode até mesmo copiar esse código. Ou então eu vou fazer aqui desde o 0 até para você ver mais ou menos como é que fica, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa é que a gente pode usar ali o nosso Animated float. Olha só que interessante, antes de continuar, ele tem muitos desses animates, tá bom? Muitos. Então assim, se você quiser usar também para outros tipos de componentes, eu acho que você vai usar isso muito para aplicar diversos efeitos, tá bom? Aqui eu só vou usar o float. Então, animate float as state. E aqui a primeira coisa que ele pede é justamente qual que vai ser esse valor alvo. Esse valor alvo, ele vai ser o valor que a gente tende a mudar com base em uma mudança de estado. Aí se a gente pega a documentação, o que ele sugere é basicamente o seguinte, é de a gente adicionar um if com base em um estado que vai ser boolean. Por exemplo, se vai ser um estado que vai ser o habilitado, desabilitado e assim por diante, tá bom? É isso que ele sugere pra gente. Então a gente pode fazer também mais ou menos nessa linha. E vamos ver aí mais ou menos como é que fica. Tem uma outra técnica também que você pode fazer, que seria basicamente o seguinte, né? Depois de um tempinho, você pode simplesmente iniciar um valor que vai ser ali do seu float, e aí dessa forma esse seu float você passa aqui para esse animate float as state, até mesmo para ter um delayzinho antes de fazer a inicialização. Vou mostrar mais ou menos como é que fica, que foi um teste que eu fiz, aí você vai fazendo os testes e ver o que você acha melhor, tá bom? Então, como que foi que eu fiz nos testes que eu coloquei aqui, que eu achei bem interessante? Foi basicamente o seguinte, eu criei uma variável que eu chamei aqui de level, tá bom? É uma variável que vai ser um state. E nesse state eu coloquei ali remember e indiquei que inicialmente é 0, tá bom? Inicialmente é 0 ali do float. É basicamente isso, não tem tanto segredo. Aí dado que ela é o valor 0, a gente vai lá inicialmente e coloca aqui como o valor do nosso Circular Progress Indicator. Aí é claro, você coloca o by para ele ter o valor do float e beleza. Desse jeito, todas as habilidades serão o valor zerado. Aí a sacada que eu peguei foi basicamente o seguinte, dado que o valor eu tenho nesse meu objeto que ele representa a habilidade, que é o skill, depois de um tempinho, como é o caso de um delay a partir de coroutines, eu preencho esse valor. Aí quando esse valor ele é preenchido, ele basicamente vai entrar nesse target value e aí ele vai alterar o seu valor, que vai desde o 0 até o valor que eu vou colocar ali dentro do launch defect. E aí dessa forma ele vai crescer aos poucos e você vai ver isso acontecendo. Então eu vou deixar aqui como nulo no nosso launch defect para ele executar apenas uma única vez. E então, quando a gente pega agora aqui o skill e pega o nível, a gente pode adicionar dentro do nosso level, que é ele que vai mudar o estado. Aí, como eu comentei, eu só coloco um delayzinho para a gente ver isso acontecendo, para a gente ver desde o 0, aí depois de um tempinho ele crescer ali pra gente, tá bom? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor de 100, tudo bem? E aí a gente vai ver isso acontecendo. Aí agora, veja que ele fica meio que sublinhado, né? Indicando que precisa colocar ali
uma label. Isso acontece justamente porque se você quiser usar o preview de animação, vai ser a partir dessa label que a gente vai conseguir visualizar, tá bom? Então você pode colocar, por exemplo, um label chamado de... deixa eu ver aqui o nome aqui, Circular Progress Value, por exemplo, né? Você pode colocar uma descrição que for melhor para você, tá? Eu vou colocar em linhas separadas esse código. E olha só como é que ficou, até para recapitular. A gente colocou um estado inicial que é 0. E em seguida, depois de 100 milissegundos, né? A gente vai lá e coloca esse valor para o nível que a gente tem do nosso objeto de habilidade, que é o skill. Aí, com isso, a gente tem o nosso animate float as state, que ele vai sempre responder a esse level. Então, inicialmente, ele vai responder com o valor 0. Aí, quando passar aquele tempinho, ele vai receber o valor novo, por exemplo, sei lá, 1, vai crescer até 1, e nisso que ele vai crescendo, ele vai aumentando aos poucos. É isso que a gente vai ver. Aí, para a gente pegar esse valor do animate float as state, a gente coloca isso numa variável. Então, a gente pode colocar essa variável, que a gente pode chamar de animated circular value, por exemplo, tá bom? Pode ser também via by, para não ter que lidar com o value do state, porque isso aqui ele retorna como state. Então, a gente agora utiliza o nosso animated circular value. Então, é basicamente isso que a gente faz para poder trabalhar com animação. A gente sempre vai usar o valor final que vai vir dessa API de animação. E as demais é só para meio que controlar, tá bom? Então, a gente meio que controla os valores para poder mudar a cada recomposição com essa API. Agora que eu falei bastante, pode parecer um pouco complexo, mas você vai ver que na hora que executar é bastante tranquilo. Vamos ver o que acontece. Deixa eu executar aqui. Beleza, o nosso código executou e vamos clicar agora no My Skills. Olha só, cliquei e eu não sei se você notou, mas veja que ele agora está crescendo a cada vez que a gente clica no My Skills, viu? Ele cresceu, ele veio desde o 0 e cresceu. Se você quiser ver isso com mais calma, você pode adicionar mais milissegundos, como é o caso de meio milissegundo. Vamos ver como é que vai ficar. Vou clicar novamente, veja que ele demorou um pouquinho, aí depois carregou. Vamos lá? Demorou um pouquinho, aí depois carregou. Aí tem uma outra técnica que você pode fazer, que é modificar a especificação da animação. Então você pode, por exemplo, voltar a 200 milissegundos, mais ou menos, até para não ficar tão demorado assim, né? E aqui, na nossa API de Animate Float as State, a gente vai ter também a especificação, que a gente pode colocar uma vírgula e chamar de Animation Spec. Nessa Animation Spec, a gente vai colocar, deixa eu só pegar aqui que ele autocompleta aqui pra gente, ele vai ter algumas opções para a gente colocar a especificação, que vem desse Animation Spec, e aí ele coloca ali o Generics de Float. Mas já existem algumas implementações que a gente pode utilizar, como esse caso desse Keyframes. No Keyframes, a gente vai ter acesso a esse objeto, que é o Keyframes, e a gente pode fazer diversas coisas com ele, como por exemplo, se a gente pega o this para ver os métodos, a gente vai ter esse duration milis, ou então esse delay milis, para esperar, para então também colocar ali uma demora e assim por diante. Por exemplo, se a gente quer colocar uma duração que vai até um segundo ele vai fazendo a animação. A gente vai ver isso acontecendo. Então eu vou colocar aqui, ó, milis de 1000, para a gente ver durante um segundo ele fazendo essa animação. Vamos ver aqui. Olha só, você viu? Ó, durante um segundo ele começou a carregar. Ó. Olha só que interessante. Se você quiser diminuir, né, para colocar meio segundo, que é o 500, você pode fazer também, porque ele ficou meio lento, né? Parece meio lagado aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui colocando o meio segundo, né? Vamos clicar aqui novamente. Olha só, já foi um pouquinho mais rápido, pareceu uma experiência já mais interessante, né? Ó. Então, é dessa forma que a gente trabalha aqui com o Jetpack Compose para fazer essas animações que são mais simples, né? Que dá pra gente adicionar aqui dentro do nosso código e já dá uma outra cara. Se você quiser colocar uma outra animação para crescer a imagem, você pode colocar e assim por diante. Aí, novamente, a minha recomendação é que você venha aqui na documentação, caso você tenha interesse em se aprofundar, e veja como funciona.
Aí agora eu vou voltar para minha tela grandona aqui, né, para dar os últimos recados, e era isso que eu queria passar para você aí que está começando a estudar o Jetpack Compose e queria ver algo sobre esse tema de animação. Fique à vontade para comentar, para tirar dúvidas, quiser trazer mais alguma coisa, ou então mostrar algo que você fez que foi interessante. Eu até recomendo também você pegar esse projeto no GitHub, fazer aí um clone dele, mostrar quais são suas habilidades, me marcar lá nas redes sociais, Twitter, LinkedIn e assim por diante. E o último recado é sempre aquele mesmo, né, para fortalecer aqui o canal, que é deixar um like, um comentário, compartilhar com outras pessoas, que isso ajuda bastante a cada vez mais a gente evoluir esse canal com conteúdos aí para vocês, tá bom? Então, um abraço e até mais.